versão única de você. Como vocês estão? Estou muito feliz em estar aqui para gravar esse vídeo para vocês. Meu nome é Kelila e como vocês estão vendo, minhas irmãs não estão comigo hoje. Elas gravaram recentemente um vídeo falando sobre o início do ministério delas. E agora eu vim aqui gravar esse vídeo falando a minha versão sobre o meu ministério. Como o meu ministério começou, como eu entendi que Deus havia me chamado para uma outra modalidade, que é a palavra. E eu vou compartilhar com vocês agora. Eu amo falar sobre isso, gente. Desde pequena lá em casa, pai e mãe sempre investiram muito no nosso ministério. E todo ano, assim, início de ano, pai sempre comprava uma Bíblia nova para cada uma de nós. E aí eu sempre amei muito ler. Ler é uma coisa que me faz viajar. Quando eu leio, eu me transformo, eu sou outra pessoa, porque ali eu fico muito feliz lendo. E aí pai trazia a Bíblia e assim, em pouco tempo eu chegava, pai, eu preciso de outra Bíblia. E eu sempre amei marcar a Bíblia. Eu grifo, quando eu estou assim lendo e que vem as inspirações, eu vou lá e escrevo frases, sabe? Eu sempre gostei. Eu gosto de minha Bíblia toda colorida, cheia de clipes, cheia de frufru. É o meu jeito. E aí, pai ficava, já, Kelinha, mas só que ele também ficava feliz, né? Se já terminou de ler, se quer outra Bíblia, é de fato porque tá lendo. E lá em casa, como nossos pais sempre investiram em livros, na palavra pra gente, tinha uma biblioteca. Então o pai tinha várias Bíblias e eu viajava, né? Quando eu entrava assim, eu ficava vendo as Bíblias e pai, os livros, nossa. Aí eu ia e pedia a Bíblia, uma nova Bíblia pai. E aí pai me chegava assim e falava, ó, fique com essa aqui, mas não risque. Leia, depois me devolva. Filho, não sei se você é igual a mim, mas tudo que é de pai é meu, né? Então, já era. E eu, tá bom. Só 2 minutos depois já tava lá escrevendo e rabiscando. E às vezes o pai chegava, Kelinha, cadê a Bíblia? Eu, eita, é agora. Aí ele pegava pra olhar a Bíblia. Tu já riscou a Bíblia? Paixão. E minhas maiores inspirações, assim, inspirações que eu falo pra me incentivar a leitura da palavra são os meus pais. Todos os dias à noite, pai e mãe, eles sempre sentam à mesa, colocam as Bíblias, livros para estudar a palavra. Então nós crescemos nesse meio de estudar a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. E eles sempre falavam pra gente, não fique ouvindo e comendo qualquer coisa que as pessoas falam. Não. Estude a palavra, leia a palavra, aprenda a palavra, pratique a palavra. Para quando qualquer um chegar falando, é isso, é aquilo, você... Não. A palavra fala assim. E eu cresci com essa, sabe, aquele desejo e eu amava ler. Só que ao longo do caminho acontecem coisas. Meus 2 grudes, que são minhas irmãs, elas louvam, elas amam cantar e Deus as chamou para isso, para louvar. E eu, a do meio, né, comecei também a querer cantar. E aí começou vários processos, dilemas na minha mente, porque eu comecei a orar e falar com Deus, Deus, por que eu não canto? Por que elas estão cantando e eu não? Não que eu tinha inveja, mas eu queria estar com elas, assim como tudo que a gente faz até hoje, a gente sempre faz juntas. Então eu comecei a questionar a Deus e eu comecei a orar e orava, falava com Deus sem que ninguém soubesse dos dilemas que estavam dentro de mim. E até um determinado momento que eu comecei, Deus começou a me fazer entender
que ele havia me chamado para a palavra, porque era o que eu amava fazer. Quando eu falava a palavra, aquilo mexia comigo, aquilo me emocionava, me fazia chorar, sabe? Tinha os cultos, os congressos, todo mundo, ai, o louvor, mas o que me prendia era a palavra. E eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero que o Senhor me faça entender quem o Senhor me chamou para ser, o que o Senhor me chamou para fazer. E aí Deus começou a me falar coisas no meu secreto com Ele, e Ele começou a dizer, o que é que você ama fazer? Quando você abre a boca, o que é que você ama fazer? E aí Ele começou a me recordar naquele quarto de coisas que eu amava fazer. Por exemplo, se eu ia trabalhar, ao longo do caminho eu encontrava alguém e tal, aí eu começava a falar de Jesus. Pronto. Eu saía dali e falava, nossa, já ganhei o dia. Chegava no trabalho, o cliente chegava, ai, Kelly, eu tô com um problema. E eu, Deus é contigo. E eu falava, quando penso que não, cá estava eu de novo falando de Jesus, da palavra. E aí foi assim que eu fui me convencendo de que Deus me chamou para um ministério, eu não vou dizer diferente do das minhas irmãs, porque é um conjunto, mas Ele chamou cada pessoa específico para uma coisa específica, e a mim Ele chamou para falar sobre a palavra. E a minha maior inspiração de fato é pai e mãe, que são pessoas que eu sei, que eu convivi e que eu tenho certeza e convicção que eu vejo ali, que eles vivem a palavra. E faz toda a diferença viver a palavra. E aí nesse projeto, deixa eu pegar minha colinha aqui, tá, gente? Nesse projeto de entender quem Deus me chamou para ser, eu comecei a orar e a jejuar. E eu falei com Deus, Deus, eu não quero ser parecido com os outros que ministram. Vem com coisas novas, vem com criatividade, vem com a arte. E Deus começou a me revelar coisas incríveis. Enquanto eu lia a palavra, Ele começava a me dar textos poéticos, Ele começava a me dar mensagens, sabe, surreais, que às vezes quando eu vou ler assim, nem eu acredito que aquilo saiu de mim, porque de fato não saiu, foi o Espírito Santo, né? E Ele começou a me surpreender com coisas novas. E aí, quando eu comecei a ministrar, as pessoas me convidavam para ministrar e eu falava, não quero só falar. Eu não gosto, porque eu amo arte, eu amo teatro, eu amo ensinar. E aí Deus, numa madrugada, Deus falou comigo, foi isso que eu te chamei para fazer. Eu não ministrava, na verdade, eu só era um instrumento. Quem ministrava era Ele. E quem é um instrumento sem um músico? Nada. E aí eu fui buscando mais, e ao chegar a esse ponto, eu comecei a falar com Deus. Até então, eu tinha algumas experiências, só que eu ainda vivia conforme as experiências dos meus pais, dos testemunhos que eles me contavam, de coisas que eles haviam vivido. Então aquilo me inspirava, eu chegava, ministrava e contava os testemunhos que os meus pais me contavam. Então eu comecei a orar e falar com Deus. Eu falei, Deus, eu quero ter experiências contigo, eu quero ter as minhas experiências. Não quero mais ter as experiências dos meus pais, dos meus avós, eu quero ter as minhas. E aí Deus começou mais uma vez a me surpreender, me mostrando coisas incríveis. E lá em casa tem, até hoje, né, o quarto tá lá, nós não estamos mais lá, mas o quarto ainda existe. E se as paredes daquele quarto falassem, quantas ministrações aquelas paredes não ouviram? Eu colocava o espelho, eu começava, Jesus é o Salvador e tal. E tudo isso inspirado no meu pai, que no início do ministério dele, ele ministrava para pés de milho na roça. E sabe o que eu quero falar para você? Que não importa quem Deus te chamou para ser, o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para estar sentada num banco ou em algum lugar onde ninguém te vê, só para interceder,
o faça. Porque você vai ter sucesso naquilo que Deus te chamou para fazer. Demora um tempo para a gente entender. Até que a gente caia a ficha e vê. É isso que eu amo fazer. E sempre quando se fala em palavra, ministração da palavra, ler a palavra, o meu negócio é degustar a palavra. É pegar a Bíblia assim, ler, sabe? Ter um cronômetro todos os anos. Tenha você também, que eu faço isso já. Então todo ano, no início do ano eu vou lá e falo, esse ano eu preciso ler a Bíblia tantas vezes. Eu quero bater essa meta. Eu quero estudar esse livro. Por exemplo, eu sempre gostei de estudar assim a Bíblia, li a Bíblia toda, aí comecei a passar a ler a Bíblia 3 vezes por ano. Só que não me pergunte quantas vezes eu já li a Bíblia, porque isso pra mim não tem tanta valia. O importante pra mim é que eu estou lendo e praticando. Não importa quantas vezes eu li. Eu quero saber, Deus quer saber hoje. Se eu continuo lendo, eu continuo praticando, eu continuo com o primeiro amor e Deus sempre vem com coisas diferentes e novas. E aí a paixão foi aumentando a cada dia mais e até que chegou um nível assim que eu falei, agora o que é que eu vou fazer num determinado ano? O que é que eu vou estudar na Bíblia? Porque eu já li, já reli, eu queria fazer uma coisa diferente. E Deus foi me dando estratégias diferentes de como ler a Bíblia. E um determinado dia, para encerrar, eu estava me arrumando, já foi recentemente, eu ia trabalhar e de manhã eu me atrasei um pouco para acordar. E quando eu acordei já estava em cima da hora, eu tive que me arrumar rapidinho e enquanto eu ia caminhando para pegar o ônibus, na estrada eu estava relutando comigo. Eu, que saco, não deu para eu ler os meus capítulos hoje, porque eu gosto de ler de manhã, meditar, mente está fresca. E eu fiquei chateada comigo. E Deus me repreendeu. E eu ouvi Deus dizer, Kelinha. Aí eu olhei para os lados e eu entendi. Se não havia ninguém ali, era Ele. E Ele falou uma frase que eu vou levar para o resto da vida. Não deixe que a minha vida contigo caia na rotina. Aquilo me impactou. Eu falei, como assim, Senhor? Ele falou, você está deixando que caia na rotina. Todos os dias a mesma coisa, você não vê que eu sou criativo? Que eu gosto de coisas diferentes? Faça uma coisa diferente para mim hoje, leia de forma diferente. Aí eu pus o fone e comecei a ouvir a Bíblia por áudio. E Deus vai ensinando a gente ao longo do caminho que não é só daquele mesmo jeito, que tem coisas diferentes para nós. Eu entendi que Deus me chamou para fazer isso e hoje eu sou mais feliz. Eu não deixei de adorar, eu não deixei de cantar. Não faço isso em público, óbvio, como as minhas irmãs. Mas eu entendi que Ele me chamou para isso e é algo que eu amo fazer, é isso. Falar do amor dele, da palavra. Que Deus abençoe você e que você também entenda que Deus te chamou para fazer algo determinado. Se você não sabe o que Deus te chamou para fazer, ore, busque, que Deus vai te dizer o que Ele quer que você faça. E não se esqueça, não deixe que sua vida íntima com Deus caia na rotina. Fique com Deus, Deus abençoe.